E é por atender aqui as startups, pequenos negócios focados em inovação, que eu estou aqui junto da Ana para poder tirar um pouco das dúvidas que vocês têm em relação a essa missão que é tão proveitosa, essa ida para o Web Summit Lisboa. É uma das várias oportunidades que a gente tem de conectar as startups brasileiras com o ecossistema de inovação europeu. Então, eu acho que tem muito para se conversar aqui. E aí a Ana vai ter alguns slides aqui para a gente poder passar. E aí a gente vai tirando a dúvida de vocês. Tá bem? Então, Ana, fica à vontade. Exatamente, Dario. Obrigada. Pessoal, lembrando que essa é uma iniciativa feita em parceria. Então, várias instituições, elas se juntaram para, enfim, cada um dar o seu melhor na conexão entre as startups brasileiras e o ecossistema de inovação europeu, nesse caso especificamente português. A gente avalia que a participação no Web Summit ela tem sido muito proveitosa aí ao longo dos últimos anos que a gente tem participado. Então, tendo isso em mente, o governo federal, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a Apex Brasil, o SERPRO e o SEBRAE se juntaram exatamente para abrir essa seletiva e oportunizar aí que várias startups brasileiras consigam chegar aí ao continente europeu com seus negócios e soluções. Então, vamos falar um pouquinho do que interessa. Sejam bem-vindos aí. E vou começar, na verdade, falando um pouquinho do que foi 2022. A Apex, em particular, desde 2018, vem participando do Web Summit, e cada ano a gente foi vendo o quanto vale a pena, né, para a internacionalização de startups e expansão dos negócios. Então, em 2022, a gente se propôs, aí, junto com o Sebrae e outros parceiros, coordenar uma participação brasileira no Web Summit. E aí a gente teve, quem esteve com a gente ano passado, quem esteve no Web Summit, viu o pavilhão brasileiro que a gente teve lá. A gente tem muito orgulho desse pavilhão, porque ele marcou ele o 16º expositor mais procurado de toda a feira. Quem já foi no Web Summit viu que o Web Summit ele é enorme, tem 1 milhão de expositores, muitos pavilhões, é realmente muito grande. E saber que a gente teve um destaque nesse evento, que as nossas tecnologias, as nossas ideias inovadoras estão chegando lá com tanto destaque, nos alegra. Então, a gente quer muito que vocês que estão aqui hoje façam parte disso, se inscrevam e participem da delegação que vai fazer parte ali da programação também do Pavilhão Brasileiro no Web Summit. O Web Summit é um evento, para quem ainda não conhece, para quem ainda não foi, que ele é um das maiores feiras de tecnologia do mundo. É um evento que ele congrega ali tomadores de decisão, grandes empresas de tecnologia, as startups mais inovadoras, políticos, enfim, organizações de apoio à inovação como nós, como o Sebrae, e os nossos parceiros, ficam todos lá exatamente fazendo esse grande networking, que eu acho que é esse propósito maior do evento, fechando negócios, se conectando. Então, é um evento que vale a pena, também tem quem está interessado em palestras, em conteúdo, vai encontrar bastante. Quem está interessado em expor seu pitch, expor sua marca, encontrar parceiro, esse é o evento que a gente aposta em novembro, na Europa. Então, ano passado a gente chegou e com peso no Web Summit, tivemos ali mais de 600 empreendedores brasileiros participando do evento. Então, a delegação brasileira está vindo com força e a gente quer continuar esse histórico e aumentar, né? Fazer cada vez melhor. Então, 2022 foi um ano legal para a gente teve uma grande repercussão na imprensa, a missão que fizemos ano passado apareceu em mídia nacional, internacional, tivemos 160 matérias publicadas aqui sobre nossa participação aqui, brasileiras, né, nossa participação no Web Summit, 33 matérias internacionais de mídia internacional. Então, foi bem legal ver quanto a gente tem ganhado destaque, quanto vocês tiveram, né, as empresas que estiveram conosco, um papel crucial nisso. Então, várias matérias sobre inovações brasileiras, sobre startups. É um momento realmente de mostrar o que a gente tem. Em relação a resultados de negócios, a gente teve um feedback muito bom da delegação que esteve com a gente ano passado. 28 das 70 empresas que a gente levou já declararam abertura de operação, já anunciaram a abertura de uma operação na Europa. Tivemos ali mais de 4 milhões de dólares gerados em negócios, mais de 3 milhões relacionados à abertura de operação. A missão foi muito bem recomendada, pelo menos foi o feedback que a gente recebeu. De 1 a 10, a nossa nota de satisfação foi de 9,6. A gente ficou muito satisfeito. E assim que acabou o evento, 15 empresas já na nossa pesquisa de monitoramento já relataram que geraram negócios. Então, isso tudo justifica essa nossa ação de 2023, a nossa continuação, que vai ser mais uma vez. Ano passado a gente já
já tinha falado isso, mas esse ano a gente vai quebrar o nosso próprio recorde, que vai ser a missão de internacionalização Web Summit 2023, vai ser a maior participação brasileira, de novo, no Web Summit, porque esse ano a gente vai, nessa seletiva, né, que estamos fazendo, vamos selecionar até 80 negócios inovadores para participar do programa de startups do Web Summit, que é uma participação mega especial, ela não é uma participação de mero atendí, de um participante tradicional, mas ela envolve, sim, uma exposição no evento, ela envolve masterclasses, ela envolve uma exposição um pouco maior, participação de competição de pitch nos palcos do Web Summit. Então, é um ingresso que ele é um ingresso mais caro, ele é mais difícil de conseguir, mas a gente sabe, a gente viu que vale a pena investir nesse tipo de ingresso, que realmente é o que traz retorno para as startups. Então, essa delegação das 80 são empresas que vão estar dentro do programa de startups do Web Summit. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, eu e Dario falaremos um pouquinho mais disso agora. Só repetindo, convocaremos essas 80, né, para participar da nossa delegação, só que essas 80 empresas, elas têm que cumprir alguns requisitos obrigatórios. E quais são eles? Lembrando que esses requisitos, eles são uma mescla de requisitos obrigatórios, tanto para serem aceitos no programa do Web Summit, porque, lembrando, a gente não consegue flexibilizar muitos critérios que o próprio Web Summit utiliza para considerar uma empresa apta a participar do programa deles. Lembrando, se fosse um ingresso tradicional, a gente poderia disponibilizar para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de pessoa. Mas se tratando do programa de startups, temos regras, temos categorias, então a gente precisa cumprir alguns critérios. Primeiro, que a empresa seja de bases tecnológicas, com soluções escaláveis, e claro, né, que a direção da empresa esteja buscando uma expansão para Portugal e Europa. Então, a gente quer que a empresa esteja comprometida com esse plano, que ela esteja lá buscando realmente um parceiro, um investidor, um cliente, né, que ela esteja na busca de expansão. Tem que ter um CNPJ ativo para ela conseguir participar conosco, e ela tem que ter uma solução, um produto próprio, né? Ela tem que ter bolado ali aquela solução e seja a solução própria da empresa. Além do mais, eu vou tocar num ponto que também foi uma dúvida de muita gente, então já vou adiantando aqui algumas perguntas que eu imagino que venham a ter. Pessoal, a gente tem um Q&A, né? Perguntas e respostas, já só falando como é que vai funcionar a live. Se vocês já tiverem, vão colocando lá que no final a gente tira essas dúvidas. Podem usar aí o perguntas e respostas à vontade. Mas voltando aqui para a dúvida que foi bem comum. A gente precisa sim que a empresa ela tenha representantes com domínio do inglês para participar da delegação com a gente. Por que isso acontece se o evento é em Portugal e falam português? Por que tem essa exigência? Bom, pessoal, primeiro porque é um evento internacional. E por ser um evento internacional, o público é um público internacional. E a língua oficial utilizada pelo Web Summit é o inglês. Então, todas as palestras que vocês vão assistir por lá, todo o onboarding na plataforma do Web Summit, o aplicativo, todas as comunicações, elas vão acontecer em inglês. Nossa comunicação com o Web Summit para mandar os dados de vocês, caso se inscrevam para eles, é tudo em inglês. E também o público do evento, vai ter gente de Portugal, vai ter gente do Brasil? Vai. Mas vai ter muita gente da Europa que desce ali para Lisboa para fazer negócio, para conhecer as startups, e a gente não quer que ninguém perca a oportunidade por problemas de comunicação. Então, é interessante que a empresa esteja preparada para falar inglês, para representar a startup em inglês. Todas as competições de pitch oferecidas pelo Web Summit também são no idioma inglês. Então, meio que não tem muito como fugir do idioma, sabe? Então, a gente exige que esse requisito seja cumprido exatamente por esse motivo, porque a gente quer que a empresa esteja preparada e pronta para todas as oportunidades que venham a surgir, e elas vão surgir em inglês. Então, só para deixar isso um pouco mais claro. Legal. Além disso, pode ir, Vou só pode ir, fazer um Laura. reforço, Ana, de que mesmo o Web Summit que foi realizado aqui no Rio de Janeiro esse ano, muitas Uhum. das atividades eram em inglês, muitas das rodadas eram em inglês, muitas das palestras eram em inglês. Então, existe todo esse, realmente, como o evento está se estruturando, mas é como a Ana falou, o em especial, o mais importante é os negócios que vocês vão estar gerando. Quando as pessoas chegarem nos stands de vocês, elas vão ter a expectativa de que você fale inglês. Então, se você não consegue ter esse domínio de apresentar sua startup, de responder as perguntas, de defender qual é o seu processo, e de
já começar a fazer negociação nessa língua, realmente não faz sentido você fazer esse investimento de estar lá conosco. E aí também não faz sentido para a gente estar patrocinando a sua ida, de estar promovendo a sua participação nessa missão. Então é por isso que esse domínio ele é essencial. A gente sabe que para algumas é uma limitação, mas é realmente um investimento também de aprender esse domínio da língua, caso esse seja um plano da sua startup. Em algum momento, algum representante da sua startup, se vocês querem fazer a internacionalização, vai ter que ter o domínio dessa língua. Se não é o momento de agora, é um investimento para você fazer em outro momento. Não precisa ser o CEO, não precisa ser a pessoa que criou a startup, a CEO, a pessoa que está liderando. Vocês podem contratar uma pessoa para, ou agora, ou no futuro, né, uma pessoa que represente a sua startup nesse processo de internacionalização. Vai ser assim nessa missão, vai ser assim em tantas outras. Então, se você não se encaixa, né, nessa categoria agora, é importante você pensar nisso para o futuro também. Nos alongamos muito aqui, mas é porque é uma coisa que foi muito citada, né? Então vale se alongar. Desculpa, Ana, fica à vontade. Maravilha, Dario, é isso mesmo, é isso mesmo. Acho que é uma dúvida recorrente, então é bom esclarecer e explicar assim as nossas motivações, que não são só nossas, né? São da própria natureza do evento. Além disso, pessoal, chequem aí se vocês têm alguma pendência de preenchimento de avaliação, porque assim, a gente apoia as empresas nas missões, e nas ações, e nas oportunidades, mas a gente precisa muito do feedback de vocês. Por isso a gente tem colocado essas avaliações ou advertências em eventos anteriores por não comparecimento. A gente quer o comprometimento de vocês e a gente quer esse feedback para a gente saber se a gente está no caminho certo, se vocês têm aproveitado, se vocês têm realmente levado à frente ali os planos de vocês pós-evento. Então, é importante que vocês fiquem atentos para isso nas missões que vocês estão, inclusive agora, participando. E por último, mais importante, que vocês sejam aprovados no programa de startups do Web Summit na categoria Alpha, Beta ou Growth. Só existem essas três. Mas vamos lá. Esses dados que vocês passam para a gente na inscrição, pessoal, a gente manda de uma forma, traduz ali no formulário para o Web Summit, né? Mas a gente não muda o que vocês escreveram, a gente só passa para uma planilha para o Web Summit e ele vai avaliar vocês. E aí ele vai dizer, essa empresa poderá fazer parte do programa na categoria X, Alpha, Beta ou Growth. E essas outras não poderão por algum motivo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, em geral, os motivos estão relacionados à idade da startup. O Web Summit, ele busca todo ano que haja uma renovação das pessoas que estão expondo ali no Web Summit. Então, ele sempre está querendo startups mais novas. Isso quer dizer que as startups que têm mais de 5 anos, elas têm baixíssima expectativa de serem aprovadas pelo Web Summit esse ano e nos próximos, enfim, startups mais antigas que 5 anos, elas já podem participar de outras formas que não no programa de startups, tá? Também startups que não tem base tecnológica, também não é o tipo de perfil nem que nós, organizadores, nem que o Web Summit está buscando. Então, tem lá no regulamento, pessoal, todas as categorias de Alpha, Beta e Growth. Acho que o Dario vai entrar um pouquinho nisso também. Mas quando a gente for falar de categoria de ingresso, mas a gente pode conversar se tiver dúvidas. Mas o Web Summit, ele tem essas regras, a gente não consegue colocar uma empresa lá sem eles aprovarem, meio que a gente fica na mão. Às vezes tem uma empresa que a gente fala, nossa, é uma empresa boa, é uma empresa interessante, mas não cabe nos critérios, poderá participar de outra forma. E a gente vai abrir no futuro, certo, Dario? Uma chamada para ingressos mais simples, uma participação de ingresso standard, que não é do programa Startups. Então, se você não foi contemplada como parte do programa de startups da Delegação das 80, no futuro abriremos outra chamada para startups que não estão dentro desse padrão, tá bom? Então, só para vocês entenderem quais são esses requisitos. Vou passar a palavra para o Dario, mas eu vou conversando com vocês também ao longo da live, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, Ana. Maravilhoso. Você ainda vou ficar te pedindo para passar o slide aí, Claro. que aí agora a gente vai entrar em como vai funcionar esse processo de seleção para tornar algumas coisas um pouco mais detalhadas, né? Principalmente em relação a prazos e o que efetivamente a gente está promovendo com a missão, como a Ana já conseguiu fazer nessa bela introdução. Então, em relação a prazos, a gente tem as nossas inscrições até 8 de agosto, mas a gente tem um grande asterisco aí, gente, que é a gente vai até a gente completar as 80 vagas. O que significa isso? Significa que as 80 vagas elas têm que passar pelo crivo do próprio Web Summit. Então, como a Ana já introduziu aqui, a gente tem essas três categorias, Alpha, Beta e Growth, e elas têm ali classificações específicas que a gente pode até fazer a nossa própria curadoria, mas o Web Summit Lisboa
tanto em Lisboa quanto foi aqui no Rio de Janeiro, como é em outros lugares, eles são muito rigorosos nas startups que eles selecionam. Então, eles mesmos têm que fazer a curadoria e, portanto, quando a gente recebe a inscrição de vocês, a gente passa para a equipe de curadoria do Web Summit Lisboa, que faz, então, essa seleção. A partir do momento que a gente já consegue, nessa curadoria coletiva, chegar nas 80 vagas, a inscrição se encerra. Isso pode acontecer antes do dia 8 de agosto. Inclusive, pela avaliação que a gente tem feito das inscrições, que tem sido ótimo, a gente agradece o empenho e o carinho que vocês têm colocado nas inscrições, é muito provável que a gente se encerre antes. Então, é muito provável que a gente chegue a esse número de 80 vagas antes do dia 8 de agosto. Então, se você está interessada ou interessado em se inscrever, eu realmente digo para vocês bloquearem a agenda assim que acabar essa live aqui, ou assim que vocês assistirem a ela, e terminem de fazer a inscrição. É um processo um pouco demorado, tem muita informação ali, tem que fazer o pitch e tudo mais, mas, de novo, se você demorar para fazer lá na frente, talvez você já não seja mais selecionado, talvez a seleção já tenha acabado. Então, existe esse prazo por uma questão protocolar mesmo, a gente precisa ir em regulamento, tem um prazo de encerramento, mas a gente sabe que é muito provável que esse encerramento se dê antes. Então, essa é uma das várias dúvidas que tem surgido, e é com certeza uma coisa que faz com que não apenas a gente, como Sebrae e Apex, tenham contratado até duas empresas de scouting para estar junto de vocês, para tentar fazer com que vocês se inscrevam a tempo e a gente tenha uma boa seleção para representar o Brasil lá. Não sei se a Ana quer fazer um complemento em relação. Sim, eu queria só fazer um adendo, porque é importante frisar que a seleção desse ano ela tem sido diferente das que a gente fez anos anteriores. Então, por achar que a gente vai estar repetindo a mesma fórmula dos anos anteriores, algumas startups deixam para o final. Porque o que rolava nos anos anteriores? As startups se inscreviam, né? Geralmente todo mundo deixava para o último dia, aquela coisa, e aí depois a gente fazia enfim, nosso ranqueamento e mandava para o Web Summit. Só que esse processo era muito demorado. Então a gente decidiu abrir 80 vagas, que é uma quantidade grande de vagas, né? Não é pouco, mas o interesse também de vocês tem aumentado. Então, assim, tá tendo esse desafio. Então, semanalmente, a gente envia levas de startups que finalizaram a inscrição para o Web Summit aprovar. E aí, semana passa semana, uma hora a gente chega nas 80. E a gente avalia que vai ser antes do dia 8 de agosto. Então, por isso, a gente pede para que vocês deem um pouco de atenção, não deixem para a última hora, porque esse ano não vai ser igual nos anos anteriores. Anos anteriores dava para chegar no último dia se inscrever. Esse ano a gente não consegue prometer. Então, só para ter essa noção de que mudamos aí o formato, tá bom? Perfeito, Ana. Obrigado pelo lembrete, é super importante isso, porque, de novo, o incentivo que a gente faz aqui é que vocês corram e se inscrevam o quanto antes para garantir que vocês possam estar entre essas 80 selecionadas. O resultado do processo seletivo a gente deve anunciar no dia 31 de agosto. Conforme a gente vai recebendo essas positivas, a gente já está fazendo alguns acionamentos, então talvez alguma startup que já foi selecionada já ficou sabendo, já está aí, ou você conhece alguma startup colega que já foi selecionada, já ficou sabendo, a gente tem feito esse comunicado, mas o resultado oficial, com tudo todas, já né? garantido, exato, com todas já selecionadas e com os documentos necessários assinados, a gente já vai ter ali no 31 de agosto. Porque, como a Ana introduziu também, né? Com a Apex a gente sempre faz, todas essas missões, a gente sempre tem um documento de compromisso, de garantia de que, beleza, você passou, a gente está reservando essa vaga para você, então você se compromete com a gente também. É uma coisa dos dois lados. Então, até o 38 de agosto, tudo isso já vai estar garantido e comunicado. Então, a gente vai ter aí, então, uma preparação online da delegação. Não sei se a Ana queria comentar alguma coisa? Não? Ah, tá. Não, tudo bem. Desculpa. Aí a gente vai ter essa preparação online da delegação que a gente vai poder falar um pouco mais, com algumas trilhas, conteúdos. E aí, finalmente, de 12 de novembro a 17 de novembro, a gente vai ter as atividades presenciais em Lisboa. O evento em si, o Web Summit Lisboa, é do 13 ao 16, mas a gente tem um dia antes e um dia depois para fazer outras atividades na cidade, a gente, de novo, poder se conectar com o ecossistema local de Lisboa, a gente poder compartilhar um pouco entre vocês mesmos, enfim, a gente ter outras atividades para garantir que essa visita ela seja o mais proveitosa de negócio para as startups de vocês. Então, é isso em relação a prazos. Se a Ana puder passar para o próximo slide, eu agradeço, que aí eu vou poder contar um pouco do que a gente está oferecendo aqui, né? Então, tenho certeza que o olho de vocês já vai ali para aquele vermelho no final, a gente já chega lá, gente. Vamos primeiro aqui olha só, existem as trilhas de capacitação virtuais, a gente vai poder, de novo, detalhar todas as 4 trilhas que a gente tem, a gente vai poder promover entre os nossos parceiros aqui para vocês como startups selecionadas, de novo com a ideia de que a gente não quer só
vamos lá, gente, toma esse ingresso aqui, chegue lá e se apresente. A gente quer garantir que vocês tenham mais informação, que vocês cheguem mais preparados para fazer com que esse processo de internacionalização seja mais fácil. De novo, Sebrae, Apex, Serpro, os ministérios, eles estão todos aqui com essa intenção de desenvolver essa parceria para fazer com que a relação e a exportação dessas startups seja proveitosa e consiga gerar negócio para o Brasil. Então, essas trilhas é uma das várias formas com as quais a gente vai poder estar fazendo isso. A gente vai garantir esses tickets para o Web Summit Lisboa, então a gente vai especificar isso ainda mais detalhadamente, mas se me lembro bem, são 3 ingressos para cada startup selecionada. Elas vão poder estar dentro do pavilhão Brasil no Web Summit, e se a gente for cumprir o que a gente fez da última vez e continuar ali entre os 16 mais bem visitados, acho que é uma forma de exposição ainda melhor para vocês. Então, é de novo a intenção da gente estar promovendo o que a gente está construindo aqui no Brasil. Essas startups estão maravilhosas. A gente vai ter serviços de apoio à internacionalização, de novo, na intenção aqui de todas essas parcerias, de todo esse convênio, de garantir que a internacionalização dessas startups tem todos os recursos possíveis de conhecimento, de mentoria, de consultoria. Além desses eventos que vão estar acontecendo para além do próprio evento, né? Então, vão ser coisas complementares de networking, de conexão com investidores, com PITs, com seminários, e é uma agenda que a gente vai poder detalhar mais à frente. E aí a gente chega naquilo que... Desculpa, Ana, quer falar? Não, só vou fazer um pequeno adendo aqui, para que quem não viu, assim, quem não foi ainda, saiba. Essa foto que eu coloquei aqui foi de propósito, para vocês verem como que é um espaço que uma startup expõe lá no Web Summit. Então, o ticket de vocês, essa aqui é um exemplo de startup beta. A Predify foi com a gente ano passado, era uma startup que foi categorizada como beta, e ela tinha esse espaço aqui à disposição, que é um dia, tá? Então, a exposição das startups, elas não são dentro do pavilhão brasileiro, assim, o pavilhão, ele está à disposição de todos, as startups, e as startups vão ter prioridade na programação, vão poder trazer convidados, vão poder utilizar ali as mesinhas para networking, e vão poder participar de tudo que tiver, happy hour, enfim, tudo, mesas redondas, enfim, tudo que a gente for oferecer por lá. Mas o espaço de exposição é aqui, ó. Ficam ao longo do Web Summit várias ilhas acho que quem foi lembra, várias ilhas de exposições que são selecionadas a partir tanto do setor de atuação, então do Tech, ficam aqui, ali fica Health Tech, ali fica, enfim, vão dividindo assim, e por maturidade. Então, as betas aqui, algumas alfas ali, umas growths ali, então só para vocês entenderem que o Pavilhão Brasil, ele é um espaço para uso comum de todos, mas não de exposição dentro, porque não cabe às 80, infelizmente. Só para não gerar dúvida nesse aspecto, mas manda bala. Claro, obrigado pelo esclarecimento, Ana. Então, aí posso voltar então para a questão das passagens e hospedagens, que realmente tem sido uma das várias dúvidas que tem surgido para a gente, que é de que realmente todos os custos logísticos da ida da startup, dos representantes da startup, não estão sendo cobertos aqui por essa missão. Então, mesmo que você passe dentro dessas 80, esses custos não podem ser absorvidos aqui pela nossa parceria. Existem N outras formas de vocês poderem fazer isso. A gente, inclusive, orienta como Sebrae, né, principalmente, que se vocês já têm uma relação com o Sebrae do estado de vocês, que vocês busquem o estado de vocês, que é possível, mas isso realmente não dá para a gente ter certeza, mas é possível que talvez o Sebrae ele já tenha considerado a possibilidade de que uma startup seja enviada, participe dessa missão, e aí ele pode tentar contribuir para isso. Mas isso não é uma certeza, isso vai de estado para estado, vai de planejamento para planejamento. De toda forma, o que está em regulamento, o que é garantido, é de que esse custo é de investimento de vocês. Por isso também que a gente tem que entender que estamos todos fazendo um investimento aqui de internacionalização. Não é apenas a Apex, não é apenas o Sebrae, são vocês também como empresários e empresárias que estão aqui se disponibilizando para dizer, não, beleza, ir para Lisboa e me conectar com esses atores e participar desse evento faz sentido, então estou fazendo esse investimento também em relação à passagem e hospedagem para que eu possa estar lá e possa aproveitar todos os negócios que podem ser gerados ali. Então, a gente sabe que para algumas startups isso é um limitador, mas é realmente o cenário que a gente encontra dentro do momento, então é importante deixar isso bem claro. A gente sabe que o regulamento às vezes é longo, a galera não lê, acha que é de um jeito, se inscreve, depois se decepciona, por isso que a gente sempre tem reforçado isso em todas as nossas comunicações. E aí, se a Ana não tiver complementos, a gente vai para o próximo slide.
Bora lá. E aí esse resumo de participação, né? Que aí, como a gente já mencionou, né? Então, quem entre essas 80 startups, independente aqui se você tiver em qualquer uma dessas 3 categorias, você tem um dia de exposição nesses espaços, nesses booths que Ana já sinalizou ali com aquela foto. E, de novo, são alguns dias de, de evento, mas só num deles que você vai poder expor, e isso é um esquema padrão, não é só da missão. Então, todas as startups que são selecionadas nessas 3 categorias têm apenas um dia de exposição. E seria o caso de vocês. E muita gente acha de início de que isso não é bom, mas na verdade isso é ótimo, tá, gente? Porque você tem a oportunidade de, num dia, estar ali se apresentando e nos outros dias estar rodando o evento, estar se conectando com outros espaços, estar no Pavilhão Brasil, estar nas palestras, estar em outras rodadas, enfim. É garantir que você possa aproveitar o evento de tantas outras formas que não só se apresentando. Porque a conexão não vem só de você estar falando, as pessoas estarem ouvindo, é de você também buscar outras oportunidades, de você buscar outras startups que podem se complementar com o seu negócio. Então, não vejam um dia só à disposição como uma coisa ruim, é uma coisa maravilhosa, é desenhado para que seja dessa forma mesmo. De qualquer forma, independente, vocês vão poder ter 3 tickets para garantir que vocês possam estar ali em grupo mesmo, para que vocês possam estar atendendo várias pessoas ao mesmo tempo, para que a gente esteja atendendo aqui e aí uma pessoa vai no banheiro, vai pegar comida para vocês, então poder a garantia de 3 pessoas também é uma forma de fazer com que a experiência seja mais proveitosa para vocês. Então, isso no programa em si, né? Depois eu vou poder falar um pouco mais da diferença aqui entre essas 3 categorias, que é Alpha, Beta e Growth. Nas trilhas, de novo, na intenção aqui da nossa parceria de estar fazendo uma capacitação para que vocês possam ir mais preparados possíveis, a gente tem a trilha obrigatória sobre o Web Summit, que aí é para todas as 80 startups, que vão ser 7 webinars preparatórios com uma mentoria com um consultor estratégico, e que aí a gente vai poder estar detalhando um pouco mais o que a gente acha que é mais relevante, mais importante sobre a presença no Web Summit e o mais relevante para que vocês tenham uma visão geral desse processo de internacionalização, se vocês nunca tiveram a oportunidade de viajar para o exterior apresentando a startup de vocês, então acaba sendo quase como uma trilha introdutória. As outras 3, elas são opcionais, e aí elas vão ser divididas, conforme a gente colocou no regulamento, conforme uma classificação que vai ser realizada depois, entre as 80 startups que foram selecionadas, de acordo com os objetivos e os momentos de cada uma delas. Então, vocês podem participar, podem vir a participar em uma dessas 3 trilhas, sendo elas a de investimento, que aí é um pouco mais focada em PITs específicos para investimento, né, que a gente sabe que, por várias razões, ele é diferenciado, para poder se preparar para rodadas de investimentos e para poder ter PITs feedbacks relacionados a esses testes. Dario, eu vou só te pedir licença para chamar Claro. perguntar se o Felipe Verilo, que é o responsável pela trilha de investimentos, quer adicionar alguma coisa, dar um Ótimo, recado para o temos aqui o pessoal. rapaz. Ele já está por aqui. Oi, Ana, Dario, prazer, gente. Sim, gente, essa trilha de investimento é muito bacana, mas é para empresas que estão captando. São empresas que estão ativamente numa rodada e querem falar com os investidores europeus em geral, tá? Então é para uma startup um pouco mais madura e vai ser assim que a gente vai selecionar. Mas é uma trilha muito boa, recomendo a todos que estiverem procurando investimento para fazer parte dessa trilha, beleza? Exato, são 20 vagas, pessoal, em cada uma das trilhas opcionais. E aí, como o Dario falou, né, a gente vai ranquear vocês de acordo com os critérios que estão lá no regulamento. Então, quem tem dúvida qual critério, qual que é o peso, está tudo descrito lá no regulamento. A gente vai selecionar, ranquear vocês, e aí, claramente, as mais com pontuação maior nesse ranqueamento vai ter prioridade nas vagas. Então, trilha de investimentos, 20 vagas, trilha de expansão internacional, 20 vagas. Trilha do SERPRO, 20 vagas, e trilha obrigatória geral, tá bom? Então, eu preciso participar de uma trilha de investimento, expansão ou SERPRO? Não, é opcional. A obrigatória é obrigatória, terão lá os webinars que são a maior parte também informativos, né? De como é que vai ser, um papo com o Web Summit para entender como é que vai ser o evento, são trilhas mais, enfim, como o Dario falou, introdutórias, mas as demais, elas têm uns nomes bem específicos, assim, do que a empresa está buscando, né? Investimento, expansão internacional, e a do SERPRO para empresas de TI que querem se conectar com o SERPRO e receber mentoria de profissionais, de mentores e profissionais que possam apoiar
crescimento da empresa nesse sentido mais tecnológico, né? Uma coisa mais específica, tá bom? Então, volto aí a palavra para o Dario para que não interrompa tanto aí a fala dele também. Nada, sem problema, né? Eu que te agradeço. E aí, de novo, como a gente já colocou, né? Essa de expansão internacional é mais focada para aquelas que já estão querendo abrir operações em Portugal, então, para que elas possam ter essas oportunidades, falar um pouco mais sobre o soft landing e poderem ter matchmaking com até 3 empresas, desculpa, até 3 reuniões por empresa, para a gente poder entender um pouco mais de como vai ser esse processo numa consultoria de matchmaking. E a Serpro aí ela é muito mais focada em tecnologia da informação mesmo. Então, para aquelas startups que têm isso como core, para aquelas que realmente querem entender um pouco mais de algumas coisas mais específicas, lá no regulamento a gente até lista, né? Biometria, segurança da informação, API massiva, modelos de negócios escaláveis, que a gente vai poder discutir nessa trilha com um pouco mais de conhecimento por parte aqui do nosso parceiro Serpro também. Então, essas são as 4 trilhas, entendendo novamente isso de que uma é realmente obrigatória para todas as 80, e as outras 3 a gente tem ali opcionais para cada uma das 20 que a gente vai estar selecionando e que, se ela tiver interesse, ela vai poder participar, se não, tudo bem também. É importante lembrar, pessoal, que ano passado rolou algumas dúvidas sobre isso. A pessoa se inscreveu, clicou lá na que queria opcional e depois esqueceu. Não lembrava. Aí, então assim, vocês já vão dizer pra gente se querem opcional e qual opcional querem, agora no momento de inscrição, tá bom? Então a gente já tem, quem se inscreveu, a gente já sabe qual é a trilha opcional que a empresa quer. Então, quando vocês forem lá clicar, vocês cliquem com essa consciência de que vocês estão se comprometendo em querer, né, assim, se candidatar para aquela trilha, que já é esse momento é agora, né? Já pensem agora o que vocês querem. Maravilhoso. E aí sim, agora a gente pode entrar aqui na descrição dessas 3 categorias das startups. Uma coisa que eu me lembrei agora de adicionar em relação aos critérios das startups é de que o Web Summit também exige que as empresas não sejam spin-offs de empresas mais antigas. Então, mesmo que seja ou de uma startup ou de uma grande corporação, para eles isso já é uma exceção. Então, é um dos critérios que tem feito com que algumas startups que têm se inscrito não sejam selecionadas entre as que vão poder participar da missão conosco. Isso, pelo que eu lembro, não está detalhado nesse slide, mas eu achava importante fazer esse complemento, né? Bom. Mas então, no grupo Alpha, a gente tem essas startups que ainda estão no estágio inicial, então menos de 12 meses de atuação, e eles são bastante rigorosos em relação à idade e prazos, e que têm menos de $1 milhão de investimento recebido. E aí, o que acontece? Para essa categoria Alpha, vocês, como startups, vão fazer um aporte de 100 euros. O que esse aporte significa? É de você estar aqui fazendo esse compromisso aqui com a Apex e com os demais parceiros de que você vai participar da nossa missão. Então, esse é um valor que, enfim, ali depois a gente, no regulamento, se detalha como vai ser esse processo e tudo mais, mas de novo, é uma forma da gente garantir esse compromisso de ambas as partes aqui, de que a missão vai acontecer de forma garantida, né? O subsídio é bem grande, né? Eu acho que é uns 90%. Exato. Só a Startup Growth, eu acho que é 3.900 euros o ingresso. Exato. A Alpha é quase, a Beta são uns 2.000 e a 2.000 euros. Então, assim, é bem grande, assim, o subsídio. Esse valor é bem simbólico, tendo em vista Exato. as trilhas e o serviço de matchmaking, de pitch. É mais porque a gente não quer às vezes, não todas, né? Algumas startups, quando vê uma coisa muito fácil, de graça, assim, tudo certo, não tem um compromisso com a ação. E a gente espera que com essa taxa, pelo menos, haja alguma contrapartida da empresa. É só mais simbólico, só trazendo esse dado. E fora que, para além dessa diferença entre o que é o valor que está sendo comprometido aqui e o ingresso do Web Summit em si, realmente, todas as outras ações que a gente está promovendo aqui com as trilhas, com tudo que a gente vai poder realizar presencialmente em Lisboa, isso é quase mensurável, assim, porque realmente é o tipo de coisa que envolve um esforço muito maior aqui de gente mesmo, da Ana, aqui da equipe da Cris, de vários gestores do Sebrae e da Apex, de estarem atuando para garantir que seja a melhor experiência possível, de que vocês realmente possam gerar negócios. Então, é realmente um valor simbólico, de novo, nessa garantia de compromisso do relacionamento aqui. Em relação ao grupo beta, aí a gente tem essa categoria que vai dos 1 milhão de investimento até 3 milhões e que estão em atividade ali entre 1 e 5 anos e que já são produtos que estão em mercado e que já estão com um crescimento constante razoável ali de usuários e clientes. E aí a gente vai para o Growth, que aí é realmente startups já com
com mais de 3 milhões investidos e que ainda assim ainda estão dentro dessa categoria de 1 a 5 anos de atuação. De novo, um critério para garantir que as startups que estão dentro do Web Summit Lisboa estejam sempre se renovando e que o evento tenha realmente negócios novos, propostas novas lá dentro. Ele já tem que estar num nível de crescimento muito mais considerado, né? Então, eles, de novo, são bastante exigentes nesse processo e a proposta que já tem um alcance global, número de funcionários, tudo isso vai ser avaliado conforme o que vocês mesmos vão colocar ali nas inscrições. E aí é por isso também que vale vocês, ainda mais se vocês têm interesse de entrar numa categoria maior como Growth, vocês preencherem muito bem o formulário, garantirem que todas as informações estão lá, porque os avaliadores não vão conseguir se municiar de informações de outra forma, eles vão do que está ali. Então, se você já acha que você está em alguma dessas 3 categorias, por alguma razão você já quer estar em uma dessas 3 categorias, vale a pena você realmente se dedicar dentro da sua inscrição para deixar claro por que você está entre uma delas. Beleza? E aí, não sei se a Ana quer complementar alguma coisa, se não podemos para o próximo. Obrigado. Que aí agora é realmente já tirar perguntas e respostas. Até agora eu não vi nenhuma nova pergunta aqui, mas a gente tem umas outras que a gente já selecionou aqui com as startups que têm tido contato com a gente. E aí eu vou poder passar para elas, né? A primeira é, de novo, esse reforço de por que é importante se inscrever logo, porque a gente realmente acha que o prazo não, que o número de vagas que a gente tem vai se cumprir antes do prazo. Isso significa que a gente incentiva que vocês se inscrevam quanto antes para que vocês possam estar entre as 80 selecionáveis. Se a gente chegar na seleção dessas 80, se a gente já tiver aprovadas essas 80 antes do prazo final de inscrição, que é o 8 de agosto, a gente vai encerrar o processo porque a gente quer chegar nessas 80 startups. Então, realmente incentivo que vocês se inscrevam quanto antes, não deixem para depois. O processo desse ano é diferente dos anos anteriores. Então, essa é a pergunta que ela é mais relevante porque é o que a gente mais tem comunicado com as startups que já são próximas, né? E, enfim, eu e a Ana, a gente já falou isso várias vezes, acho que vocês já estão cansados de ouvir isso, né? Dário, Ana, Diga, boa Francisco. tarde, pessoal. Eu sou o Francisco, estou por trás aqui. Eu estou percebendo que existem participantes que levantam a mão para fazer pergunta. Por favor, reforça sobre o PIR, né, a abinha PIR que eles têm, que é a aba de perguntas e respostas. Aliás, eu já estou falando direto a todos os participantes. Aqui na parte de cima tem uma aba PIR, perguntas e respostas. Essas perguntas serão todas enviadas. É importante enviar por aqui, porque se não der tempo para que eles respondam todos dentro dessa live, ou se o assunto tiver uma pesquisa para fazer maior, isso está identificado no perfil de vocês e poderá ser respondido diretamente para o e-mail, tá? Então, por favor, utilizem a aba perguntas e respostas. Boa. Perfeito. Então, para você, Daphne e Renan, que acabaram de levantar a mão, a sugestão é que vocês não levantem a mão e que vocês mexam ali o mouse de vocês um pouquinho para o lado, e aí vai ter uma coisa ali com um chá, como se fossem 2 balãozinhos de conversa e um pontinho de interrogação, que está escrito PIR. E aí é ali que vocês vão poder escrever a pergunta de vocês e mandar aqui para a gente poder visualizar a pergunta de vocês e ou responder agora, ou porque a gente vai ter acesso ao e-mail de vocês, poder responder num outro momento. O Vandré fez uma pergunta aqui, na verdade, no PIR. Ele perguntou aqui: eu já fui aprovado em uma missão da Apex para São Francisco em 2015. Só que ele tinha outra startup. Sou elegível para outra aplicação? Sim. Se sua empresa tem outra startup, uma startup mais recente, que acho que 2015 até aqui, já passou ali dos 5 anos que o Web Summit ia querer. Mas se você tem outra empresa, você quer se inscrever, você quer uma startup, empresa de tecnologia, a gente vai receber sua inscrição e fazer análise, mandar para o Web Summit e a gente vai avaliar, tá bom? Mas pode se inscrever tranquilamente. Maravilhoso. Ana, antes de eu seguir aqui para a próxima pergunta, eu quero só reforçar de que, acho que até para o Francisco, eu não estou com acesso às perguntas, não vi essa pergunta mesmo que foi colocada, então acho que vou depender de você para ler para a gente. Eu tô vendo aqui, eu tô dando uma lida. O Rafael me perguntou, posso responder a pergunta dele? Perguntou pra Por gente? favor. Ele perguntou: somos da Our Card, recebemos e-mail falando que não foram selecionados. Gostaríamos de saber o motivo e se é possível sanar algo. Eu tô sabendo do seu caso, Rafael. Na verdade, a gente olhou aqui no nosso sistema, a gente não recebeu a sua inscrição.
Então, a gente pede para que você se inscreva no link, mande a sua inscrição. Talvez tenha acontecido algum problema no formulário. A gente não recebeu a sua inscrição, tá? A gente recebeu já o termo de adesão, só que o termo de adesão ele é posterior à inscrição. Então, o primeiro passo é entrar lá no link, se inscrever, a gente vai receber sua inscrição, a gente vai avaliar, mandar para o Web Summit, receber a confirmação deles, e aí sim você vai receber um e-mail da gente falando que você foi aprovado e a gente vai te mandar um termo de adesão para você fechar com a gente, tá bom? Mas por enquanto a gente não tem essa inscrição da sua empresa, tá? Eu tô respondendo ele diretamente aqui porque eu acabei de olhar o caso dele, gente. Foi mal. Sem problema. Eu vou pegar esse gancho, Ana, só para pular ali para a terceira pergunta, que é uma coisa que a gente recebeu algumas vezes, né? Que é, quando concluiu o formulário, apareceu uma mensagem de erro. Será que eu perdi minha inscrição? Todas as vezes que a gente recebeu isso, você não tinha perdido a sua inscrição. Então, tô meio tentando deixar essa tranquilidade de que todos os casos que isso aconteceu, as pessoas que estavam em contato, tanto eu quanto outras pessoas que estavam em contato com a startup, conseguiu olhar ali dentro do nosso sistema e ver que a inscrição estava ou ainda pendente de alguma informação, ou ela já estava concluída. Se isso acontecer com você, ou que, de novo, a plataforma que a gente está usando é uma plataforma autoral do Sebrae, que a gente está usando dentro do Sebrae Startups, ela é relativamente recente, às vezes ainda acontece ali um erro ou outro. Todo mundo aqui, startupeiro, sabe como, às vezes, o sistema se comporta de um jeito que a gente ainda não entendeu. Mas a gente tem tido um trabalho muito grande para garantir que essas mensagens de erro são o menos recorrente possível, mas se acontecer com algum de vocês ou alguma de vocês, eu sugiro só que procure a gente. Os nossos contatos estão aqui, então vocês vão poder falar conosco para ver caso a caso se de novo aparecer uma mensagem de erro como essa, mas quero tranquilizar de que até hoje a gente conseguiu rastrear todas as que surgiram até agora. Beleza. A Daphne me levantou a mão de novo. Daphne, será que tem como você mandar ali pelo chat? Porque essa configuração ou pelo chat não, pelo perguntas e respostas, que essa configuração de live a gente não consegue habilitar que os convidados falem livremente. Então, como a gente fez nesse formato, a gente pede para que vocês mandem lá no perguntas e respostas. Mas tem mais pergunta aí do FAQ? Tenho. Uma delas é para quem que eu devo elaborar o pitch da minha startup quando eu estiver ali me inscrevendo. E aí a orientação que a gente dá é de que você está elaborando, nesse momento aqui, que você está cadastrando dentro dessa plataforma, você está elaborando para o avaliador ou a avaliadora do Web Summit, a equipe de curadoria do Web Summit Lisboa, que está avaliando se você está ali entre as 3 categorias que a gente colocou, Alpha, Beta e Growth. Então, é para essa pessoa que você tem que apresentar por que a sua startup se classifica como, de novo, startup de base tecnológica, em software ou hardware, que tem de até 5 anos e que tem de 1 milhão de investimento, de 1 a 3 ou mais de 3 milhões de investimento, entre algumas outras categorias ali que está um pouco mais detalhado. Mas o pitch é para essa pessoa, para garantir que essa pessoa olhe para você e diz, não, beleza, eu quero essa startup aqui entre as startups que estarão representando o Brasil dentro do Web Summit Lisboa, vou passar ela. Então, é para essa pessoa que vocês vão elaborar esse pitch dessa vez. Lá vocês vão estar fazendo vários pitches de outra coisa, mas aqui nessa inscrição é para eles que vocês têm que se apresentar. Isso, e falar do produto, né? Assim, a gente tem que entender que seu produto é legal, qual que é a utilidade dele, quem que são os seus concorrentes ali já mapeados. Então, um pitch tradicional, mas com esse adendo, né, que o Dario falou, de que você tem todos esses requisitos. Perfeito. Temos mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Tá bem. Eu vou responder, então, a última que a gente tinha elaborado aqui entre o nosso FAQ, de questões que já tinham surgido, enquanto vou sugerir para o Leandro, que levantou a mão, para que ele procure ali do lado de onde ele levantou a mão, o campozinho que chama PIR, que é onde tem 2 chatzinhos, 2 balãozinhos de fala com um ponto de interrogação. Aí lá você vai poder escrever a sua pergunta e a gente vai poder te responder, Fernando. Então, a última aqui é, me inscrevi em minha startup, mas a gente não foi aprovado. E agora? E agora, de novo, vale você olhar de novo no regulamento para entender por que você não foi aprovado, entender o que ficou faltando ali para o seu caso. E se você achar que, mesmo assim, faz sentido você fazer uma recorrência, e a gente ainda estiver dentro do prazo de inscrições, você pode enviar um e-mail para a gente com a sua justificativa, de, olha, eu conheço aqui minha startup por causa de tal e tal razão, eu acho que ainda valeria uma reavaliação por parte do Web Summit Lisboa. A gente aqui do comitê entre a PEC, Sebrae, SEPRE e os ministérios, a gente vai poder avaliar o seu caso, e se for o caso, a gente pode levar para a equipe de curadoria do Web Summit Lisboa para fazer
esse pedido a mais de recurso. A gente não consegue garantir, mas é uma coisa que a gente pode tentar em alguns casos. A gente até já está passando por alguns processos como esses, em casos bastante específicos. E vale a gente ser transparente em relação a isso também. E também temos a outra oportunidade, né? Para empresas que não têm o perfil para programa de startups, mas têm o perfil para estar no Web Summit, podem estar-se com a outra categoria, né? Com a categoria de General Attendee. Tá bom, pessoal? Gente, mais perguntas? Esse é o momento. Estamos aqui quase encerrando os últimos minutos. Ainda nada. Não sei se o pessoal está conseguindo fazer a pergunta. Ó, tem uma galera levantando a mão, mas... Renan, novamente, sugiro ali você tentar colocar ali no texto mesmo do perguntas e respostas, tanto Renan quanto Leandro. Será que está funcionando esse perguntas e respostas? Eu acho que pode estar com problema. Será? Eu acho que eu vou permitir, eu vou tentar mexer aqui para permitir. Fran, dá para permitir? Deixa eu ver aqui. Que a galera Dá fale. sim, vamos permitir então de 1 a 1 aqui na sequência, eu vou controlar isso, tá? Tá bom. Boa, Francisco, obrigado. O Leandro, sei que teve o Leandro, o André. Primeiro tava o Leandro, né? Daphne, beleza. Tem uma galera querendo perguntar. Agora que abriu, a gente vai ficar aqui muito tempo. Vai ser ótimo, gente. Estamos aqui para Leandro, acho que você pode, o microfone aqui está liberado, você pode fazer a sua pergunta. Você tem que abrir o seu microfone. Isso. Não conseguimos. Não. Deixa eu verificar aqui, peraí. Permitir microfone. Só um minuto. Eu acho que o Vandré Deu certo aqui. Deu certo. Pronto. Então vamos ouvir o Vandré para começar. À vontade. O meu liberou aqui. Muito obrigado, pessoal. Realmente eu acho que está acontecendo algum problema nas perguntas e respostas. Eu postei a primeira pergunta, aí chegou para vocês. Aí eu postei uma segunda 2 vezes e parece que não chegou, né? Então tem que ver se tem limitação, que a pessoa só pode perguntar uma vez, não sei, deve ter algum critério. Bem, minha segunda pergunta é a seguinte: a minha startup está em operação mesmo com um produto lançado para o mercado há 6 meses, desde janeiro. Mas o nosso CNPJ existe há um pouco mais de 2 anos, porque nós captamos um investimento inicial para o desenvolvimento tecnológico do produto. Então, a gente ficou um período desenvolvendo. Nós somos elegíveis ao Alpha? Eu acredito que a gente possa receber a inscrição e passar para o Web Summit fazer a avaliação, né? Porque não somos beta e nem o... Qual que é o terceiro? O Growth, tá? Porque não captamos mais de $1 milhão em investimento. Então, nesse critério a gente está num limbo, né? Porque o CNPJ existe existe há 2 anos. Mas a startup existe... Então, a startup existe há mais tempo, né? Só que ela estava no momento anterior a produto lançado. Isso? Porque depende do que é startup, né? Assim, porque nós existimos formalmente com o CNPJ há um pouco mais de 2 anos, mas o mercado mesmo só viu o nosso produto lançado oficialmente em janeiro. Eu acho que dá para assim, eu acho que na minha experiência assim com o Web Summit, eles implicam mais com startups muito mais antigas, assim, mais antigas. As mais novas, eles têm uma certa curiosidade de conhecer e tal. Não estou dizendo que eles vão aprovar, mas estou dizendo que eu acho que vale a tentativa, tá? Acho que você pode colocar aí que tem a startup surgiu há 2 anos, 6 meses de operação. É isso. Ok. Entendeu? Muito obrigado. Eu acho que tem uma chance, tá bom? Tenta, só complementando o que a Ana colocou, tenta fazer esse histórico bem claro, assim, de que o que acontecia nesse 1 ano e meio antes desses 6 meses? Por que esse CNPJ já estava ativo? Qual era a relação dele com o que existia? Quanto mais claro for o histórico, eu acho mais provável a coisa ficar tranquila, mas concordo com a Ana de que acho que o rigor dele está mais ali a partir dos 5 anos mesmo. Ok. Beleza, obrigado, André.
Eu vou no próximo. Pessoal, eu vou chamar logo o Leandro, que ele, na verdade, tentou diversas vezes, tá bom? Tá bom. Leandro, você, na verdade, já está habilitado, você tem que abrir o teu microfone aí, eu não tenho esse acesso. No próprio Teams, tá? Aquele suspense. Talvez ele esteja com um problema no microfone. Aqui ele ainda parece desabilitado até, né? Não, para mim aparece desligado. Desabilitado, Isso, exatamente. Ele Desculpa, precisa Fernando. só clicar lá no próprio Teams, aí tem aí esses botõezinhos, tem chat, pessoas, levantar a mão, mais para a direita tem câmera, microfone, só clicar no microfone que ele abre. Vamos Tá. vamos esperar o Leandro se Leandro, encontrar. sim, Leandro, qualquer coisa, talvez fique mais fácil ele mandar essa pergunta por e-mail. Vamos em ordem, então, seguindo a ordem, a Daphne. Eu vou habilitar aqui o microfone dela. Daphne, você já pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Eu até recebi uma mensagem aqui do José também, que ele não está conseguindo fazer isso também. Também está com dificuldade aí de abrir o microfone. E Daphne também não está conseguindo. E o Fernando, consegue? Eu acabei de habilitar aqui o dele. Fernando, consegue abrir o microfone? E Daphne? Tem que apertar lá tem que clicar no ícone de microfone, gente. Ele já está disponível. Ih, gente. Alô? Opa, Fernando. Estava desabilitado até agora. Puxa, agora foi. Pronto, o meu agora também foi. Tá me escutando também? Outra coisa que também não está habilitado aqui para mim é perguntas e respostas, nem aparece o balãozinho aqui para entrar, tá? Alguém me escutando, Leandro? Não dá nem para fazer perguntas lá. Estamos ouvindo, Leandro. A gente vai primeiro no Fernando e a gente já vai para você, tá? Pode até deixar o microfone aberto para nada acontecer. Diga aí, Fernando. Vamos lá. É o seguinte, eu não sou de uma startup, mas de uma associação, tá? É uma Associação Internacional de Inteligência Artificial. A gente representa aí várias startups e empresas que atuam com inteligência artificial aqui no Brasil. Somos, eu acho que, a maior associação que congrega essa comunidade. Eu, particularmente, já participei de outros Web Summits como pessoa física, não é? Mas a gente estava querendo participar, vamos dizer, institucionalmente como associação. A gente está no processo de internacionalização para Portugal, né? Nós vamos abrir a nossa associação também lá na Europa e vai ser em Portugal, vai ser a sede da associação. Eu queria saber se a gente pode se habilitar a concorrer aí a participar da missão. Olha, posso responder, Dario? Por favor. Então, Fernando, dessa missão, desses 80 agora, elas são realmente para startups que têm produto e que querem vender lá e que vão participar ali da exposição. Então, sai um pouco do perfil, o fato de vocês serem uma associação. É muito, muito legal a parte que vocês estão se internacionalizando acho que está dando uma saída ali do áudio. Mas eu acho que na próxima edital que a gente abrir, você pode dar uma olhada no edital se cobre, né? A gente ainda não lançou o edital, vai ser um pouco mais amplo, mas para esse das 80, são realmente empresas com CNPJ, que tem um produto próprio e que querem expandir operações, sabe? Não só o nosso edital não fica meio, você não está meio dentro do nosso edital, mas também você está fora dos critérios do Web Summit, sabe? Acho que o seu ticket não seria de programas startups, mas sim um General Attendee, que é o ticket padrão que eles chamam. Tá bom? Exato. Nem tenho o que complementar, acho que é bem isso mesmo. Oi, vocês conseguem me ouvir? Tá ouvindo? Obrigado, Fernando. Obrigada.
Podemos ir para a Daphne, então, que já conseguiu ligar o microfone, e aí a gente já volta para o Leandro. Só queria... Oi, estão me Oi, ouvindo? Daphne. Estou te escutando. Então, eu acredito que o nosso caso seja um pouco diferente, porque a gente já passou pela curadoria do Web Summit Lisboa e a gente já foi aprovado. Então, Ótimo. assim, eu acho que a gente pode conversar por e-mail para tentar entender como que vocês podem nos incluir na comitiva do Sebrae. A gente já fez a entrevista em inglês, já passou por todos os padrões que eles solicitaram, já tem um e-mail, inclusive, liberando espaço para a gente expor lá. Tá. Vocês já fizeram o pagamento ou não? Esse é uma questão que a gente quer conversar, porque a gente já pagou. Ih, como você já pagou, a gente não consegue, eles não vão te devolver seu dinheiro, entendeu? Mas se você já aconteceu isso antes, assim, se você se inscrever lá no nosso link, igual todo mundo, me mandar um e-mail depois falando, olha, já tem meu ticket, nananã, mas mesmo assim quero fazer parte das outras atividades, aí a gente conversa, tá bom? Mas Porque com certeza a gente quer participar das atividades do ecossistema de Lisboa, né? Já que vocês disseram que vocês vão ficar um dia a mais, justamente para ter esse movimento, né? Tá, pois se inscreve lá no link, não sei se você já fez a inscrição, mas inscreve sua empresa lá e aí avisa pra gente lá no momento da inscrição que você já foi aprovado, qual a categoria e tudo, que aí, havendo vaga, a gente já puxa você, tá bom? A gente conversa aí sobre o seu caso. Porque é interessante a gente ir junto com a comitiva do Sebrae. Claro, legal. Beleza, então tá, então vamos conversando. Obrigado, Daphne. Obrigada. Boa noite, Leandro? pessoal. Finalmente, né? Tava Olha dando aí, problema. que bom. Em questão, eu vi que lá tem a opção, né, de colocar outra pessoa. A pessoa da equipe, né, que poderia ir eu e mais ele, não tem certeza. Eu coloco o nome dele ou não coloco, e depois, caso passar, pode adicionar. Você tá na fase de inscrição ainda, né? Isso. Então, pode colocar e depois a gente ajusta. Na hora que se você for aprovado, a gente vai mandar um outro documento que é o contratinho que a gente tem, né? De termo de adesão com a nossa missão. E aí você coloca lá já quem são as pessoas que vão participar com você. Mas por enquanto, coloca quem você tem certeza e depois a gente adiciona, não tem problema, tá bom? Então eu coloco, por exemplo, quem tem certeza e depois você pode adicionar isso, né? Isso mesmo. Ok. E outra coisa, na hora eu estava tentando ajeitar aqui, vocês falaram sobre caso não passe, vai ter uma outra oportunidade. Essa outra oportunidade é para quem está inscrito, né? Pelo que eu entendi, aí de ir para lá, e seria como? Se você puder explicar rapidinho novamente. É o seguinte, caso a empresa não, por exemplo, vocês da chamada que se inscreveram, não passaram porque não cabe nos critérios lá do Web Summit, nem do edital, vai ter uma outra chamada mais ampla, com critérios mais flexíveis, porque são ingressos standard, né? Ingressos mais simples, sem possibilidade de exposição, é um ingresso menos oportunidades, mas ainda assim, quem vai, curte, assim, ainda é um bom ingresso. Só que aí, vocês vão ter que fazer uma nova inscrição, porque é uma nova delegação. As atividades dessa nova delegação também são mais simples, não é tão robusta quanto essa. Então, é um compromisso mais simples, assim, voltando a usar essa palavra, porque são empresas que elas ainda estão em outro momento, assim, que não é esse momento aqui das 80, tá bom? Então, vai ser uma Entendi. delegação. Vocês vão poder se inscrever de novo. A gente manda um e-mail para vocês. Tá bom, Quem não então. passou, a gente vai mandar um e-mail para vocês assim, gente, eu sei que vocês não passaram, beleza, mas tá aqui esse outro edital. Se inscrevam e aí vamos ver o que que dá, tá bom? Mas também a gente não garante, né? Assim, que todo mundo que não passou vai conseguir outro tipo de ingresso. Mas Tá é um bom. ingresso menos bom, se pode dizer aqui, assim, para não dizer pior. Obrigado. De nada. Será que Maria Angélica consegue ligar o microfone aí para a gente ouvir ela? Oi, boa tarde. Pronto, tarde. diga aí, Maria. Bem, eu gostaria de saber, eu tenho duas dúvidas. A primeira é que eu estou fazendo a inscrição da startup, só que eu estou inscrevendo um produto. Só que eu tenho outros produtos também. Eu poderia levar o portfólio, caso fosse aprovado, desses outros produtos também, ou não? Somente para um produto?
Não sei se eu entendi direito. Se você tem uma startup e ela tem vários produtos, e Isso, aí... exatamente. Produtos médicos odontológicos, sim. Mais Tá. voltado para a área de odontopediatria. Aham. Então, eu acho que você vai inscrever sua startup como um todo, né? Assim, a sua startup. Sim, Eu acho que várias das sim, startups que tem aqui também tem mais de um produto, às vezes, né? Eu acho que não tem sim. problema, Tá. tá? Tá bom. E a outra coisa é o seguinte: nós vamos, se caso seja aprovado, nós devemos ir em 2 ou 3. É preciso que os 3 passem pela entrevista em inglês ou basta um ter fluência? Aqui vocês não vão passar por essa entrevista em inglês. No caso da Daphne, ela passou porque ela foi de fazer uma seleção direto com o Web Summit. Como vocês estão fazendo essa seleção com a gente, vocês vão precisar enviar um vídeo pitch em inglês. No momento, quando você for fazer a inscrição, você vai ver isso. Mas não é necessário que todo mundo fale inglês na sua startup. Mas que o representante, a pessoa que vá, a pessoa tem que ir, né? Enfim, mas não precisa que todos, tá bom, Maria? Obrigada. Nada. Vou só reforçar uma coisa aqui, Maria, que, pelo que entendi, imagino que um desses seus produtos seja aquele que você acha que melhor representa a sua startup. Eu acho que vale você dar destaque para ele, mas deixar claro que você tem esses outros produtos e que eles vão também. Só para fazer esse complemento, porque, de novo, você está sendo selecionada como a startup. Então é legal dar o máximo de contexto para isso também, tá bem? Tá certo. Obrigada. Obrigado. Rosângela, vamos ver se a gente consegue te escutar. E aí depois o Bernardo, e imagino que a gente já encerre. Rosângela, à vontade. Oi, boa noite. A minha dúvida ela é um pouco parecida com a do Fernando, mas eu gostaria de esclarecer. Eu represento uma Venture Capital que investe em startups. E aí eu gostaria de saber se é possível participar da delegação e se inscrever. Acho que a gente pode ser mais sintético aqui de que nessa delegação não vai fazer sentido, Rosângela. Não, né? Você pode se inscrever nesse outro processo seletivo que a gente vai fazer para essa outra missão para ingresso General Attendee. Porque aqui, por esses ingressos relacionados às startups, já não vai fazer sentido. Esse outro processo, ele inicia, a previsão é após a conclusão desse da delegação, é paralelo? É após. Assim que para a gente não confundir muito o público, vocês, inclusive, são os primeiros a estarem sabendo que vai existir um próximo processo. Exato. Mas, assim que a gente terminar esse direitinho, tivermos os selecionados, a gente inicia um próximo, tá? E aí vocês vão receber os e-mails. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado, Rosângela. Bernard, será que a gente consegue te ouvir? Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Gente, eu tô totalmente errado. Eu cheguei um pouco atrasado de uma outra reunião. E eu vou fazer uma pergunta porque eu li na inscrição e no regulamento e que impacta bastante no meu processo. Eu vou aproveitar que eu estou aqui junto com vocês, que eu já estou na parte finalzinha da minha inscrição, só estava faltando o vídeo. Aí eu tenho tudo aqui e vou subir hoje lá para poder fazer a inscrição da minha EdTech. Como a gente tem 5 anos de operação, o meu CNPJ mesmo ele tem 5 anos e meio. Ela tem 5 anos de operação e agora a gente está começando um processo bem legal de internacionalização da nossa trajetória. Eu vi alguma coisa sobre 5 anos de CNPJ e aí eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Isso é excludente do processo como um todo? Essa é a minha pergunta. Sei que vocês já devem ter apresentado e falado como eu cheguei atrasado. Estou errado. Mas como eu senti vocês mega abertos para responder, eu vou ser abusado. Obrigado e desculpa. Imagina. Eu vou ou você vai, Dario? Pode ir, querido. Beleza. Seguinte, pessoal, esse negócio do CNPJ, para ser mais honesta, assim, eu acho muito difícil que o pessoal do Web Summit fique lá olhando o CNPJ de vocês. O CNPJ ele é mais importante, assim, que vocês tenham um para mim, né? Para mim, para eu como Apex e para o Dario como Sebrae, para os outros parceiros apoiarem, porque a gente apoia CNPJs, né? Empresas brasileiras. Mas assim, honestamente, eu acho muito difícil que o pessoal do Web Summit fique lá olhando meses de CNPJ. Eles vão ler o ano, data de fundação da sua empresa. Eu acho que inclusive deve ter isso aí na inscrição. Você vai colocar, sei lá, 2000 e não sei o quê, entendeu? E aí ele vai olhar essa data e ele vai ter que acreditar. Mas claro que vocês não vão ficar
inventando data, vocês coloquem lá a data. Mas eles têm alguma flexibilidade, às vezes, quando eles querem, mas não sei quando que é. Então, coloca lá a data que você foi criado e a gente tenta. Tá. É porque, assim, o que que acontece? Eu acabo que eu até coloco como data de criação nem o dia do CNPJ. Eu coloco quando a gente pivotou nesse modelo do que eu faço hoje no B2B, B2Gov. E o fato até da gente ter 5 anos e números bem legais mostra até uma solidez maior para eu poder internacionalizar no mercado, ter uma relevância com premiações hiper legais no mercado nacional. Para mim, inclusive, eu viria de bons olhos se eu fosse eles. Mas, enfim, eu vou escrever, vou com tudo, porque tá hiper legal, vou tentar de qualquer forma. E seria muito massa a gente conseguir, porque o timing para internacionalização tá hiper tranquilo, hiper seguro aqui na nossa estratégia para a Série A, enfim, para uma série de coisas. Mas obrigado, gente. Foi mega abusado. Espero estar com vocês. Obrigado. Estamos aqui para isso, Bernardo. Tá tranquilo. Thaís, para a gente fechar, será que a gente consegue te escutar, Thaís? Olá, boa noite, pessoal. Pronto, diga. Então, a nossa dúvida ficou só a seguinte: em relação aos 3 participantes, eles precisam sair do Brasil junto com a comitiva ou eles já podem? Porque, assim, nós temos colaboradores que já estão em Portugal, e daí nós gostaríamos de saber se esse pessoal que está lá pode participar. Pode, claro. Até porque, de novo, os custos logísticos, eles não são por conta da missão. Então, de onde a pessoa está saindo, como ela vai chegar lá, isso realmente não nos condiz em algum nível. Então, podem não sair do Brasil. Perfeito, então. É só essa dúvida por hoje. Obrigada. Perfeito, Valeu, Thaís. Pronto. Pessoal, então, acho que é isso, né, Ana? Temos uma live? Temos uma live. Obrigada, pessoal. Foi um prazer passar essa tarde aqui, o finalzinho de tarde com vocês. E a gente espere um monte de inscrição pipocando daqui a pouco. E muito boa sorte a vocês. A gente fica mais na torcida, às vezes, do que vocês, para o Web Summit abençoar aí as startups de vocês no programa, que é muito legal. Então, a gente se vê. Estamos à disposição, né, Dario? A gente tá... Vou deixar... Não sei se vocês conseguem ver, né? Meu e-mail. Mas lá no sitezinho tem os contatos da gente, bonitinho. Exato. Já até recebi já algumas coisas, algumas pessoas falando que não estavam conseguindo aqui ligar o microfone ou falar no perguntas e respostas pelo e-mail, então tenho certeza que o pessoal está aí com os nossos contatos e a gente está realmente, como acho que foi o Bernard que falou, muito disponíveis. A gente realmente quer fazer com que isso seja possível para vocês e que isso seja um bom negócio para vocês. É para isso que a gente está trabalhando. Então, eu agradeço demais a disponibilidade de todo mundo e agradeço também a Ana aqui, que ficou comigo durante todo esse processo, a gente se complementando para poder trazer todas essas informações. Se inscrevam quanto antes e a gente se vê. É isso, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, Fran. Valeu, Tchau, tchau. Dario. Abraço Valeu. todo mundo. Valeu. Obrigado, Francisco.